Cara, eu lembro que quando a gente começou em 2016, a gente acreditava que para quanto mais pessoas a gente falasse, maiores seriam as nossas chances de conseguir converter, de conseguir transformar essas pessoas em alunos. Então, em 2016, a nossa Roma era: aumente a sua produtividade com o pacote Office. Só que o que a gente não tinha se ligado até lá é que a gente precisava ser mais específico em solucionar as dores das pessoas. E aí a gente teve que parar. Eu lembro que a gente decidiu isso com base num vídeo seu, não vou lembrar qual, né? São tantos, mas que você falava de especificidade. Eu falei, nossa, tem tudo a ver, porque se a gente começar a falar a língua do pessoal do Excel, as dores específicas dessa galera, a gente vai falar para menos pessoas, mas de uma forma muito mais impactante, Mais assertivo, mais né? assertivo. Então foi aí que a gente decidiu atuar só com Excel. E aí essa Roma ela começou a sofrer várias alterações, né? Desde o pacote Office e tudo até chegar onde está aqui, assim, praticamente a cada lançamento ou a cada semestre a gente ia aperfeiçoando, né? Porque a gente vai entendendo um pouco melhor do nosso público. Podcast Faixa Preta hoje com Karen e Stefan. Podcast Faixa Preta é um podcast onde eu entrevisto alunos e alunas da Fórmula de Lançamento e casais também, que no ano atual fizeram mais de 2 milhões de reais em faturamento, a famigerada Faixa Preta. Hoje eu estou aqui com o Stefan e a Karen. E aí, Karen, Stefan, tudo bom? Tudo jóia, Érica, Tudo com bem. você? Tudo certinho? Certinho. E eu preciso perguntar uma coisa antes da gente começar, porque é isso que reza a tradição no ano de 2020, isso é, no ano atual. Vocês faturaram mais de 2 milhões de reais com lançamentos, utilizando as técnicas da fórmula de lançamento? Positivo, Sim! Quando a gente fala assim, sim! A gente diz a nossa idade, né? Exatamente. Cara, que massa! E vocês, eu já entrevistei vocês uma vez no podcast Faixa Marrom. E naquele podcast já contamos, já falamos da história. Nessa vez eu quero pegar um viés diferente. E, para quem não conhece a história do Stefan e da Karen, a gente vai colocar... Karen, pra você é certo o seu nome? Tá certo. Karen mesmo, né? Ó, a gente vai colocar um link aqui embaixo para você referenciar a coisa. Tá? Então vai rolar. Mas aqui eu queria aproveitar esse tempo para ter um papo um pouco diferente com vocês. Faixa preta agora. Que louco, né? E só para quem não conhece, não viu a entrevista passada, qual é o nicho de vocês? Nosso nicho é de Excel, planilhas, e aí dentro desse nicho a gente atua nos dashboards, que são os painéis de indicadores, né? Total. Nesse caso, você é o lançador e ela é a... Expert. Total. E a Então, louca cara, por Excel, maluca, entendeu? Sou eu. viciada, tem que ir para uma clínica de Reabilitação. Planilheiros anônimos. Planilheiros anônimos, Eu sou um planilheiro, faz tanto tempo que eu não planilho. Enfim, e qual é a promessa de vocês? E qual a Roma? A principal. Hoje ela mudou muito, de né? vocês. Desde que a gente começou em 2016, foi algo que sofreu muitas alterações e até hoje vem sofrendo, né? Mas o que a gente está usando nesses lançamentos de agora é como as pessoas podem causar o efeito uau através de dashboards no Excel. Através de dashboards. Olha que interessante. E a minha primeira pergunta é sobre a evolução da Roma de vocês. Cara, eu vou falar por quê. Porque a Roma é o meu carro. Não pedi esse carro. Eu não pedi para esse carro. Eu estava falando ontem até com o Ezequiel e com o Guilherme que entrevistei ontem. Mas esse karma aconteceu na minha vida. Porque a fórmula de lançamento tem Roma, conteúdo, distribuição, captação, lançamento de semente, lançamento interno. Dentro do lançamento de semente, história, gatilho, é um mundo lá dentro. E toda vez que eu venho aqui, quando eu falo aqui no Instagram, parece que isso aqui é a sala, né? Vim aqui falar com os meus faixas brancas. Eu costumo dizer que de manhã eu falo com faixa branca, de noite eu falo com faixa preta. É tipo falar com o passado e com o futuro no mesmo dia. Verdade, é muito louco. E aí os faixa branca, eles falam os faixa branca, 90% das perguntas deles são em Roma.
E eu falei, cara, que interessante, né? Eles querem muito saber de Roma, mas eu não sei se é... Enfim, e eu comecei a perguntar um pouco sobre esse processo de Roma, como foi para uns faixas pretas, porque talvez isso, de alguma forma, ou sirva para a gente aprender um pouco sobre Roma, ou sirva para a gente entender um pouco sobre Roma, né? Entender como é que é a jornada. Então, essa é a Roma faixa preta de vocês, mas nem sempre foi assim. Como é que foi a evolução? Como é que começou? Que Roma que foi a primeira ou as primeiras Romas? Cara, eu lembro que quando a gente começou em 2016, a gente acreditava que para quanto mais pessoas a gente falasse, maiores seriam as nossas chances de conseguir converter, de conseguir transformar essas pessoas em alunos. Então, o Excel ele faz parte do pacote Office, né? Onde tem também PowerPoint, onde a gente tem o Outlook, o Word. Então, em 2016, a nossa Roma era: aumente a sua produtividade com o pacote Office. E era tudo um pacote, era Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Project, Visio, tinha tudo. Porque a Karen, ela sempre foi especialista no pacote Office, não somente no Excel. Mas a gente fez em 2016 e 2017 o hiper lançamento de semente, abordando justamente essa Roma. E apesar da gente ter construído lista, a gente não teve lucro ainda com aqueles lançamentos, que é uma coisa que a gente não pensa muito no início, né? A gente pensa muito em faturamento e tudo, mas não pensa em lucro, né? Vamos falar, não deu ROI negativo, mas teve um lucro, tipo, sei lá, lucramos 200 conto e tudo bem. Só que o que a gente pensava... Não pagava os boletos. Não pagava. Então o nosso trabalho ainda que tinha que sustentar. Mas assim, o que a gente se ligou naquela época é que a gente tinha entrado em jogo e construído lista, por mais que a gente ainda não tivesse tido lucro. Então a gente falou, olha, a gente tem lista, agora a partir disso a gente consegue melhorar. E aí a gente, Stefano, né? A gente, Stefano, porque eu falei, entendi, você me botou nesse programa, eu trabalho que nem uma condenada, para ganhar R$200, você fala que isso é muito bom, para fazer lista. Engraçado que ele estava certo, mas parece a pior coisa do mundo, né? Uma excelente cabeça do Stefano. Sim. E ao mesmo tempo é contraintuitivo. Pô, como é que é isso, né? Se for um resultado bom, R$200, meu, não dá pra pagar uma pizza. Sei lá, dependendo de onde você tá, 120 pessoas estão comendo a pizza. Sim. Mas enfim, é um pizzão, eu sei que R$200 dá pra comprar uma pizza. Exato. Mas enfim, as pessoas pegam. Entendi. Exato. Então, mas aí vocês estavam abraçando mais gente, abraçando o pacote Office inteirinho. Exatamente. Só que o que a gente não tinha se ligado até lá é que a gente precisava ser mais específico em solucionar as dores das pessoas. Então, a pessoa que precisa ter mais produtividade para mandar e-mail com o Outlook, ela tem algumas dores específicas. A pessoa que precisava criar apresentação no PowerPoint, ela tinha outras dores e o pessoal do Excel também. E aí a gente teve que parar, eu lembro que a gente decidiu isso com base num vídeo seu, não vou lembrar qual, né, são tantos, mas que você falava de especificidade. Eu falei, nossa, tem tudo a ver, porque se a gente começar a falar a língua do pessoal do Excel, as dores específicas dessa galera, a gente vai falar para menos pessoas, mas de uma forma muito mais impactante. Mais assertivo, né? Mais assertivo. Foi aí que a gente decidiu, e a Karen já era melhor no Excel, já tinha mais expertise no Excel do que nas outras ferramentas. É uma ferramenta que tem um mercado imenso, né, internacional, então a Microsoft está em praticamente todos os países. A gente está até iniciando esse ano o nosso processo de internacionalização, né, de vender para outras pessoas, de outros países e tudo. Então foi aí que a gente decidiu atuar só com Excel. E aí essa Roma ela começou a sofrer várias alterações, né, desde o pacote Office e tudo até chegar onde está aqui, assim... praticamente a cada lançamento ou a cada semestre a gente ia aperfeiçoando, né? Porque a gente vai entendendo um pouco melhor do nosso público e às vezes é algo que tinha uma certa vaidade, né? De achar, não, eu já sei. Não, eu ainda tenho essa vaidade, eu admito as minhas dificuldades. Eu falo, cara, chega de fazer pesquisa. Já entendi. Aí ele fala, não, você nunca entendeu. Se o Eric não entendeu ainda, querida, quem é você para entender? Então, a cada pesquisa que a gente roda, a gente descobre uma coisa nova. E disso de uma palestra do Insider que você comentou, que eu não sei com qual periodicidade, que você, Hugo, o pessoal refazia o avatar. Falei, cara, se os caras estão sempre atualizando e fazendo, quem somos nós para achar que a gente sabe exatamente quem é o avatar, né? Posso fazer uma confissão aqui? Nessa idade que eu tô, ainda erro o avatar.
Você já acredita que eu erro avatar? Cometi um grande erro recentemente de avatar. Você não... Eu acho que eu cheguei a explicar isso pra vocês, não? No Insider? O meu erro do Acho avatar? que não. Não me recordo. Então, assim, eu não sei nem se eu explico o erro do avatar. Agora isso é muito fora de contexto numa campanha que eu fiz. Mas mesmo na faixa preta de 4º grau, né, isso é, com uma experiência, lançamentos, a gente ainda erra. E eu acho que aí vem um grande aprendizado que isso não me torna um mau lançador. Porque a diferença de um bom lançador e de um mau lançador é que o bom lançador sabe quando ele é um mau lançador. Então, quer dizer, eu não meço o meu lançamento o resultado é um dos quesitos, mas eu não meço meu lançamento só pelo resultado. Eu meço meu lançamento se eu sei o que me deu o mau resultado. E não é só o lançador não. Um bom jogador e um mau jogador, o bom jogador sabe quando ele jogou mal. O mau jogador não sabe quando ele jogou mal. Não sabe nem o que ele fez de errado. Deus, o que eu fiz de errado? Não é possível. Esse é um mau lançador, né? E quando eu falo mal, bom, é super nocivo, né? Um lançador mais faixa preta. Então, o faixa preta, às vezes, ele dá uma bola fora, mas ele saca que ele deu a bola fora por causa daquilo. Enquanto o faixa branca, ele dá a bola fora e não sabe por quê. E ele nem sabe. Fiz tudo certo, Érico. Teve um cara que mandou uma mensagem recentemente. Érico, não é possível que eu não tô fazendo. Tô fazendo tudo certo, cara. Tudo certo. Certo. Aí eu faço as perguntas para desbancar de uma vez, né? Você tá fazendo conteúdo? Érico, tô fazendo. Fiz 300 conteúdos. Ele mencionou o número 300. Eu falei, uai. Legal, né? O cara falou que tá fazendo tudo certo. Eu fiz uma pergunta aleatória, só porque eu pego já no conteúdo, né? Aí o cara falou assim, fez 300 conteúdos. Eu falei, será que eu vou encontrar o primeiro que tá fazendo tudo certo e não tá dando certo, né? E aí, o que eu fiz? Fui entrar no YouTube dele. E fazia quanto tempo que ele não postava um? Um mês. Ele fez os 300 conteúdos há um tempo atrás. E faz um tempo que não posta. Então, quer dizer, ele perdeu consistência, né? E isso não é uma crítica, não. Mas eu acho que a diferença de um grande... Eu, por exemplo, quando não faço conteúdo e sinto que eu não faço, eu sei que eu estou sendo um mau lançador, né? Um mau executor, um mau jogador. Porque eu não sei, porque eu conheço as regras do jogo. Então eu sei. Então a diferença de um e de outro. Mas que legal. E o mais interessante disso tudo, que naquele conteúdo, provavelmente eu não falava com essas palavras que eu falo hoje, que hoje eu tenho uma clareza diferente. Mas especificidade gera atratividade. As pessoas tendem a ser mais distraídas por aquilo que é específico para elas. Então, às vezes, como diria você queria acertar todo mundo e não acertava ninguém. Hoje você está no nicho Excel, subnicho do Excel, que por sinal o Excel é um mundo por si só, uma matrix, né? Você deve ver Matrix, né? Aquela coisa toda. Dentro desse subnicho do Excel, você tem painéis, que é uma parada muito louca, que por si só é um subnicho do subnicho, né? E a partir dali você começou a focar, né? Interessante. Então, mais específico, mais atrativo foi um dos quesitos que contribuiu para a sua... E também tem menos pessoas, né? Quanto mais específico você é, não sei se estou falando besteira, mas eu sinto que é mais difícil achar quem é faixa preta de dashboard em Excel, não faixa preta de faturamento, mas tem muita gente boa de Excel, mas que faz o que eu faço nessa especificidade de nicho, é bem mais difícil. E agora tá aparecendo uma galera que vem tentar correr atrás do prejuízo, entendeu? Tem uma coisa que o Bruce Lee falava, eu li no Instagram do Ricardo Amorim. Ele fala assim, eu não tenho medo daquele que treina 10 mil chutes. Eu tenho medo daquele... O Bruce Lee, né? Temos que acreditar no Bruce Lee. Bruce Lee falou, aparentemente ele falou isso. Eu tenho medo daquele que treina um chute 10 mil vezes. É um pouco disso, né? Você se especializou no Excel, ficou bom nisso. Então, fica aí uma dica. Roma mais específica, especificar o nicho, o avatar, pode jogar no seu jogo, definitivamente. Olha que interessante. Indo de Roma para planejamento. E eu tô tocando em alguns pontos nesse sentido mesmo. Planejamento. É outro ponto que eu nunca toco, mas agora eu vou tocar.
Quando eu comecei, eu planejava o primeiro lançamento, e aí tinha que entregar o primeiro lançamento e ia pro próximo, aí entregava o próximo e ia pro próximo. Enfim, eu nunca sentava e planejava um ano de lançamentos no ano anterior. Não era isso que eu fazia. Hoje é um pouco do que eu faço. Um pouco não, literalmente o que eu faço. Para vocês quando começaram ali, eu quero que vocês voltem no tempo faixa branca mesmo. Vocês planejavam um ano inteiro? Vocês sabiam exatamente as datas do ano inteiro de todos os seus lançamentos? Ou era uma coisa mais, eu vou fazendo, vai acontecendo, aí quando eu vou lançar o próximo, abro o calendário? Como é que era para vocês nessa época? Era só pensando sempre no próximo, né? A gente nunca pensava o ano inteiro, a gente não tinha essa estrutura, até porque no início a gente não tinha nem equipe, né? Era só a Então, gente, né? era eu e a Karen. É muito fácil, né? É muito fácil, tudo tá dentro da sua cabeça, são só vocês dois, a gente não tinha... Até então a gente estava lançando um produto, a gente não tinha uma visão de empresa, né? Era um Então, curso. Era simplesmente um curso, não era uma empresa. E aí, a gente começou a planejar de fato mesmo, assim, bem planejado, no ano passado. Então, em 2019, planejando 2020. De 18 para 19, a gente chegou a planejar um pouco melhor, mas ainda assim não foi um planejamento muito planejado, né? Mas do ano passado para esse, a gente conseguiu planejar o número de lançamentos, a gente vai cumprir, mas é o que você sempre fala, né? Nenhuma estratégia, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, assim, a gente fez o planejamento, mas eventualmente era necessário mudar alguma coisa. Por exemplo, esse ano a gente teve a situação do Covid, e aí, poxa, ninguém sabia o que ia acontecer, então a gente mudou um pouquinho o planejamento, sabe? Então, A gente teve que parar para contratar pessoas no meio da Covid, que a gente... Pô, semana passada a gente conheceu uma galera que tá trabalhando 3 meses com a gente, então foi muita novidade, mas dentro do padrão a gente conseguiu se organizar. A gente conseguiu planejar, mas isso do ano passado para cá. Antes era só pensando no próximo lançamento, no próximo e no próximo. E eu pergunto para vocês, qual que é a diferença, agora que vocês viveram as duas coisas? Eu não sei se tem um melhor que o outro não, mas qual a experiência de vocês? Tendo um ano planejado versus não tendo um ano planejado. Qual que é o gap em relação a isso? O que é possível nunca? Quais são as vantagens e desvantagens de um e do outro? Uma grande vantagem é assim, a gente conseguir planejar de uma maneira mais estruturada o nosso crescimento. Então, poxa, ano passado a gente terminou o ano com 1.950.000 de faturamento. Faltou um tiquinho assim para a faixa preta, né, que são os 2 milhões. Cara, pensamos até em fazer vaquinha com a família, né? Fala, gente, ajuda aí. Sacanagem, né? Faltou um pouquinho, mas assim, era algo que a gente estava super confortável, porque a gente sabia que, é o que você falou, o lance do chute, né? Que a gente chutasse, continuasse chutando, a gente ia chegar, né? E para mim a grande diferença, tem várias, mas para mim o que é a grande diferença é você conseguir planejar de fato o seu crescimento. Então, por exemplo, esse ano, a nossa meta, no início do ano, fazer 3 milhões. A gente está em 2,5 milhões, ainda faltam 500k, mas eu tenho o último lançamento de dezembro agora que vai acontecer. Então, a gente consegue colocar metas nos nossos lançamentos. Então, poxa, o lançamento de janeiro tem que dar tanto, e eu tenho tanto para investir. E aí, então a gente consegue planejar tanto o investimento do ano, a quantidade de equipe que a gente vai precisar ter, os recursos que a gente vai precisar ter, e o faturamento que a gente espera, né? E é como você sempre fala daquele jogo de golfe, né? Então, poxa, a nossa meta tá lá no final, mas o primeiro lançamento foi a primeira atacada. Puxa, foi acima da meta? Legal, ótimo. A gente já vai criando uma gordurinha. Puxa, foi abaixo. Então eu sei que pro próximo lançamento eu tenho que tirar essa diferença de alguma maneira, sabe? Se você não tem esse planejamento, fica muito difícil de você saber se está na direção certa, se tá na Antes direção era errada. sorte, era assim, nossa, que sorte, conseguimos fazer um 6 em 7, nossa, 200, 300, mas tipo, agora a gente tem uma meta para perseguir, então a gente sabe se a gente está abaixo ou acima da meta que a gente espera com base no nosso planejamento, né? Quando eu não planejava o ano inteiro, eu tinha dias eufóricos e dias depressivos, porque na minha cabeça, os meus lançamentos iam crescer para sempre. Eu não entendia sazonalidade, eu não entendia tempo. Então, tipo, fazia assim, o próximo tem que ser maior, o próximo tem que ser maior. Pô, se continuar assim, a gente não entende que é um ciclo que, em tendência, ele vai aumentando,
Mas ele tem pontos de altos e baixos, aquela coisa do golfe. Às vezes você erra um pouco a direção, tem que corrigir, né? E se você sempre tá esperando um lançamento 100%, sempre da maior, você é um sério candidato ao antidepressivo, né? Porque Exatamente. é tipo o Neymar esperar que todo jogo ele vai ganhar. Ele tem que ganhar o campeonato. Necessariamente. Érico, mas sabe o que é foda? Porque isso que você falou é a teoria. É o mundo perfeito. Mas vamos falar real, quem é que não faz um lançamento esperando que seja melhor do que o anterior? Ainda mais se investindo mais. Então a expectativa é muito, muito, muito difícil alinhar essas expectativas, sabe? Outro dia eu sou também aluna do Vitor Damasio, né? E aí ele falou assim, olha lá esse exemplo da Karen, como ficar chateada com 900 mil de faturamento. Tipo... Sabe como é que eu comecei a tratar isso? É um tratamento, né? Eu fico pensando, se eu fico chateado... É um tratamento, é um tipo de terapia. Mas olha só, o problema é que se eu entro nessa neura, eu fico... A consequência disso pra mim é um Érico improdutivo. É tipo o cara que o humor dele depende se o Vasco ganhar. Tem um negócio disso? Que aí ficou difícil, ganhava, em casa era fantástico, ou Flamengo, não sei, né? Mas enfim. Então o cara dependia disso. Aí quando o Vasco perdia, ele ficava chateado com a mulher, ela não pedia nenhum favor, aquela coisa toda. E pô, é o maior ladrão de produtividade que existe. Eu pensei, mas você também não pode mentir pra você mesmo. Não pode ser, vai dar tudo certo. Não funciona assim, o corpo não entende, né? Mas eu achei um jeito que eu consigo lidar com isso, sabe, cara? Não sei se vai funcionar pra você, talvez não. Eu comparo sempre, não esse com o anterior, e sim esse com o desse do ano passado. Sim, a gente aprendeu isso aí com você. É difícil bater janeiro. E, pô, se janeiro é o melhor, só vai ladeira abaixo. Você tá ligado? Que se janeiro é o melhor, eu vou passar o ano janeiro em êxtase, porque eu sempre bato meu recorde, geralmente bato meu recorde de janeiro. Depois tem o resto do ano em depressão, porque sempre vai ser pior que janeiro. Mas assim, o que eu falo? Janeiro, comparo com janeiro do ano passado, fevereiro, o que quer que seja, né? Então é uma coisa, porque no meu caso existe sazonalidade. E eu tenho sempre uma meta de crescimento. Mas a meta de crescimento minha é anual. Porque é o jogo do ano. São 7 lançamentos. 6, né? Na verdade eu faço 6, né? Tem gente que faz 7 e tal. Porque eu tenho esse evento, ele tira um pouco da energia de criar um 7º lançamento. Mas, ou até um 6º às vezes. Mas enfim, ver o projeto como um ano é bem melhor. Porque se não chega em novembro, na minha sazonalidade, é um mês pobre. Né? Um mês... engraçado, né? Não sei como é que é de vocês. Vocês têm sazonalidade? Vocês veem isso? Cara, conseguem enxergar? Ou, na verdade, isso no seu mundo não tem muito? Eu até agora não consegui enxergar isso muito bem. A gente não teve um mês assim, esse mês sempre é muito ruim pra gente. Porque... Vou te falar o que acontece em novembro pra mim. Não sei se acontece pra vocês. A minha lead fica mais cara. E aí eu tento compensar com mais conteúdo mais criativo. E chega em janeiro, a minha lead fica mais barata. Será que isso é uma profecia autorrealizável? Ou será que o varejo tira o pé? Por exemplo, agora eu estou competindo com a Magazine Luiza na Black Friday, né? Porque tá todo no Black Friday. Fica mais caro. Então fica difícil de eu escalar sem aumentar o custo da lead. Em janeiro, a Magalu sai, cara. A Magalu não aparece em janeiro, não. Não aparece. Foi pra casa, tirou férias, tá lá em Recife. Pensando nisso, a gente resolveu não fazer nada agora em novembro, a gente vai fazer em dezembro para tentar burlar um pouco esse problema da lead aí, porque realmente é difícil. Então tem uma sazonalidade, sim, mas assim, eu acho que no meu caso, as pessoas se matriculam mais nesses produtos em janeiro do que em novembro. Ano novo, vida nova, vamos começar tudo do zero, tá? Vamos começar tudo do zero, ali começam as dietas, os cursos de inglês, as resoluções, parece isso. Mas eu posso estar completamente errado, mas faz uns anos. Mas vocês não veem isso no mercado de vocês não sentem sazonalidade tanto. E é legal, tanto faz. Então quer dizer que um lançamento em novembro pode ser maior que um lançamento em janeiro, no caso de vocês? Já aconteceu? Cara, a gente lança em fevereiro, né? A gente começa no mês par. Mas, por exemplo, os nossos últimos 2 lançamentos desse ano, que foram em junho e o outro foi comecinho de outubro, foram os nossos maiores. Então, de toda a história, foram os nossos maiores, que a gente fez 980, depois 950k.
E aí agora a gente vai fazer em dezembro, né? Então a gente está na expectativa de detectar para comparar justamente com o de novembro do ano passado. Ano passado nós fizemos novembro, só que um detalhe também é que ano passado nós não tivemos eleição, né? Então além da Black Friday, esse ano tem os políticos estão torrando bastante, né? Pelo menos aqui em São Paulo, né? São Paulo a verba é maior, então o pessoal tem mais verba para colocar, tem segundo turno. Então, além de tudo isso, a gente compete com eles, mas a gente vai justamente fazer o de dezembro agora para comparar com o novembro. E aí identificar se, puxa, é essa taxa de conversão mesmo, se a gente consegue utilizar. Mas uma diferença que a gente tem feito, que para nós, pelo menos, tem dado mais resultado, é fazer os nossos lançamentos ao vivo. Ah, isso mudou tudo. Mudou tudo. Fala mais Então, sobre isso. Cara, você sempre falava sobre... Sempre falava, não, fala, né? Sobre mudar o estímulo e criar novos eventos. Você falou sobre aquele lance de... Até uma palavra estranha, né? Entropia. Então a galera começa a ficar acostumada. A gente estava repetindo o nosso lançamento interno, uns 8 lançamentos, gravado, mesmo conteúdo. Tava dando certo, tava funcionando, o ROI tava legal, mas a gente queria mudar, sabe? Queria dar um choque na galera, queria fazer algo diferente. Foi aí que esse de junho foi o nosso primeiro lançamento ao vivo. Então a gente fez segunda, terça, quarta e quinta, né? 4 dias seguidos. E abrimos carrinho na quinta-feira, ao vivo. A gente fez uma entrega mais pesada, né? O que era de 30 minutos foram 4 horas de aula, mais ou menos. Foi pesadaço. E, tipo, a galera saiu ensandecida. E aí, a gente abriu o carrinho na quinta. E aí, o nosso maior lançamento tinha sido 520k, mais ou menos. E esse foi o que a gente fez 980. A gente fez 500 naquela noite, das 10 à meia-noite. Isso investindo a mesma coisa, assim, né? Então, investindo, se eu não me engano, foram 80k que a gente investiu para fazer os 500, aí a gente repetiu, só que dessa vez ao vivo, e aí praticamente dobrou, né, o faturamento. E aí eu acho que o principal fator foi ter dado esse choque, sabe? Foi ter mudado o tipo de lançamento, foi o engajamento que o ao vivo traz. Ele é mais delicado por vários motivos, né? Você mais do que ninguém sabe, tem questão da internet... Tem a questão de você não ter aquele tempo para gravar e pensar no script, então tem que ser no freestyle, né? A energia que eu gasto, eu acabava morta, assim. Você sabe, né? Acabava e falava, gente, nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. Foda. O gasto de energia ele é muito maior, mas assim, o resultado ele compensou. Foi um risco que a gente topou correr, a gente sabia que tinha todos os riscos, que poderia cair, que a gente poderia não faturar nada. Mas era um risco calculado, sabe? A gente estava disposto... Não ia quebrar. E a gente estava totalmente disposto a correr isso para experimentar, né, uma coisa nova. E no fim das contas deu muito certo. Engraçado quase que 7 ontem, dígitos. Interessante, quase 7 dígitos, 900 mil, inclusive quase o dobro do anterior, né? Engraçado, interessante que eu perguntei ontem para o Ezequiel Guilherme, no final da entrevista, vocês tinham uma pergunta para mim. Tem alguma coisa que você quer perguntar para mim? Que você não perguntou, tinha vergonha de perguntar, enfim. E aí ele perguntou, Érico, será que eu devo fazer o ao vivo? E o que eu falei para ele é que era o seguinte, cara, agora que vocês estão onde vocês estão, na faixa preta, eu acho que sim. Eu costumo dizer que entrar numa banheira... Vocês estão ligados que de vez em quando eu entro numa banheira com gelo, né? De vez em quando é todo dia. E você sabe qual que é a maior pergunta que as pessoas me fazem quando eu posto lá no Instagram de eu entrando na banheira com gelo? Qual que você acha que é? Vamos lá. Chuta. Eu vejo as perguntas. Tem muita gente falando pra que é isso, da onde que você aprendeu isso. Se é de verdade que tem gelo. Se é de verdade que tem gelo, né? Enfim, várias. E a que mais soa... Se tá ligado na tomada, elas perguntam. Tá ligado? É bom que eles perguntem mesmo. Muita gente fala, Érico, por quê? Por que você faz isso? E pô, presta atenção, faz sentido. Para que alguém sã vai tomar banho gelado ou, quiçá, piorar, comprar um freezer, encher de água, levar 0 graus e entrar lá dentro por 5 minutos? Por quê? Então, entre uma coisa e outra, dá trabalho, causa dor. Não sei se já tomou um banho gelado. Pega uma mão, enfia dentro de uma bacia de gelo e fica com 5 minutos lá dentro. Você vai ver que é interessante. Depois bota o corpo inteiro. O que eu quero dizer é que o lançamento ao vivo é uma espécie de banheiro de gelo.
Tem um monte de coisa e vocês falaram algumas nuances dela. A internet, o setup, o físico, né? E aí, então, pra quê? Pra que considerar fazer isso? E a resposta é o engajamento. Nada consegue bater um engajamento no ao vivo. Érico, a gente fez 12 mil pessoas ao vivo. Eu acredito que foi a maior live de Excel da história. 12 mil ao vivo numa live, tipo... Incrível, Só o né? ao vivo proporciona isso. Surreal. E eu sei que muitos faixas brancas nos escutam. E eu falaria para eles a seguinte coisa. Faz sentido e fez muito sentido para Karen pro negócio, porque ele já tinha uma base sólida, um script que funcionava e ter entregado esse script várias vezes. A desvantagem do ao vivo, e eu tenho que falar isso para as pessoas, é que para uma pessoa que ainda é faixa branca, ela vai... Cara, já um faixa branca, azul e verde, marrom, ele já tem de sair mais do script, sair da forma. Naturalmente, é uma coisa normal. Se ele tiver ao vivo, vai sair mais ainda, né? Então, tem que tomar cuidado. Então, é uma coisa que, ao mesmo tempo que eu acho que é uma arma poderosíssima de engajamento, se você tiver 12 mil pessoas e sair muito do que você sabe que funciona, de um script que você sabe que funciona, vai adiantar de nada. É um tiro no pé, pode ser um tiro no pé. Então, assim, use com responsabilidade, ao mesmo tempo é uma ferramenta extremamente poderosa. Eu costumo falar que eu não faço mais não ao vivo, só quando não tem jeito, porque eu não consigo ignorar o fato. Enfim, que legal. Vamos dar uma viajada de lançamento ao vivo, de Roma, de planejamento, para conteúdo. Como é hoje o conteúdo de vocês? Como é que vocês produzem o conteúdo de vocês? E mais especificamente, como é que vocês definem os temas? Qual a rotina de gravação? Como é que funciona hoje para Karen nesse sentido? Imagino que é mais você, né, Karen, que faz o conteúdo? Eu sofro muito com conteúdo porque eu sou mulher e eu não sou assim, ó. Eu tô linda assim porque eu me maquiei, entendeu? Porque é muito difícil pra quem é expert, e vou falar, pra mulher é pior ainda, ter que parar todos os dias pra fazer um vídeo, pra gravar. Por mais que o conteúdo saia, se você me perguntar agora, eu faço uma live de 1000 horas de Excel, mas não é isso que é o conteúdo, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe que faz os nossos vídeos, mas para eu definir esses conteúdos, muitos hoje são definidos com temas que aparecem no meio da live. Tô no meio da live e alguém fala. Toda quinta-feira eu tenho live. Então, no YouTube. Tem um dia específico. Padrão, quinta sagrada. Já tem uns 3, 4 anos que a gente faz de quinta-feira às 20 horas, assim. Então amanhã tem live. Tem live. Que horas? 8 da noite. 8 da noite. Que legal. Então amanhã, 8 da noite, tem live com a Karen. Tem live. E quando eu não posso fazer live, eu gravo e coloco como estreia, então tem live. Que não é ao vivo, mas é live, entendeu? Entendi. Mas você grava. Mas tem lá. É tipo Gravei. Caldeirão do Hulk. Isso! É gravado, mas é ao vivo, né? Exatamente. Isso mesmo. Mas isso acontece esporadicamente, só pra não ficar sem. Daí, no meio da live, eu tô lá dando aula, vou inventar um tema, aula de gráfico de pizza. Aí alguém fala do nada, as pessoas, elas são loucas, né? Então, elas entram e falam assim, oi, queria aprender a fazer porcentagem, mas a aula não é de porcentagem. Aí, a gente fala, puta, vamos fazer um vídeo de porcentagem. Entendeu? Então, muito insight sai dali e de mensagem de post, porque a gente põe todo dia conteúdo no Instagram. E aí a pessoa entra num vídeo vamos falar de um gráfico de coluna e coloca, me ensina a fazer um controle de finanças pessoais. Aí a gente coloca, vamos fazer um vídeo de finanças pessoais. Então as pessoas nos ajudam, os alunos, porque todo mundo é aluno, não é porque não pagou que não é aluno, né? Então todo mundo ajuda a gerar os nossos conteúdos. Os mais densos eu deixo para quinta-feira, que são 2 horas de aula, que eu tento fazer 1 hora, mas eu não consigo, então eu me empolgo muito. E aí isso vira um monte de Nutelinha. Aí a gente vai cortando e graças a esse videozão, eu não preciso gravar mais vídeos. Né? Exato. Então hoje, basicamente, a gente tem algumas nuances, né? Então essa live de quinta-feira, ela acontece sempre, o ano inteiro, já tem 3 anos. E quando a gente tá de 30 a 40 dias antes de um lançamento, aí a gente aumenta a produção dos nossos raízes, né? Que são os conteúdos mais profundos. Então, por exemplo, agora a gente vai fazer um lançamento de dezembro. Desde o comecinho, do final de outubro, a gente está fazendo aulas segundas e terças com alunos,
mas é uma aula onde o aluno ele mostra os dashboards, ele mostra os painéis que ele já criou, e aí a Karen ela ensina a como fazer algum pedacinho do que a pessoa mostrou. Então Tipo, acaba uma coisa que muito foda do que o cara fez, eu pego pra ensinar. Então fica meia hora de história, meia hora de aula. acaba que é uma prova, mas ao mesmo tempo tem bastante mão na massa, né? Então, por exemplo, agora tá rolando segunda e terça esse tipo de conteúdo. Na quinta rola a aula de Excel e Dashboard de temas variados. E todo dia a gente tem Nutelas no Facebook e no Insta, né? Que são os vídeos mais curtos, para ir criando público, né? Efeitual. Que massa. Vamos lá. Isso é o que é hoje. E Isso vamos é hoje. olhar atrás como é que era antes. Qual que é o delta? Vocês conseguem voltar atrás e ver o que era diferente? Cara, completamente. Sacado, porque... como é que modificou? Não, antes era assim, preciso de vídeo, Karen. Karen, eu preciso de vídeo, eu preciso de um vídeo pra amanhã, eu preciso de um vídeo. Eram temas totalmente aleatórios, né? Então eu não consigo tinha... escutar isso no sotaque na voz do Steve. Karen, preciso Exato. de vídeo. Preciso de um vídeo, pô, sacanagem. Pô. Eram temas totalmente aleatórios e a gente tinha uma grande dificuldade porque a gente não tinha nenhum equipamento assim para gravar. Então a maioria dos vídeos, como o Excel ele é mais simples, é gravação de tela, né? Então a gente não precisava de uma câmera necessariamente. Então o que a gente precisava de câmera, a gente usava o nosso celular, que era um celular muito simples na época, tinha uma qualidade bem ok assim, mas era o que a gente tinha para a época. Eu lembro que a gente precisava de iluminação, né? Que é muito importante ter iluminação no vídeo e tudo. E aí a gente foi comprar aquela softbox e, cara, custava R$600 cada uma, né? A gente precisava de um par. E a gente falou, caraca, R$1.200, putz. Porque não era fácil, que nem hoje. Tem milhares de modelos, era mó caro antes. Né? E aí a gente foi lá, viu um tutorial no YouTube, a gente criou as nossas softbox e assim, a gente gastou 200 contos de eu material. fiz com papelão, papel alumínio, ficou maravilhosa. A gente pintou Ainda tudo de usa elas, preto. não? Oi? Eu só não uso agora porque eu doei pra minha tia que está lançando e está prestes a fazer 6 em 7, só pra constar. Com bordado, tá? Ah, cara, o segredo é o softbox. É o softbox, Com tá certeza, abençoado. Abençoado. Fala pra ela, quando ela fizer o 6 em 7, passar pra frente, porque ele tá abençoado. Com É certeza. Nossa Senhora dos 7 dígitos. Jogou água benta dela. E, cara, era muito difícil, porque a cara, assim, mulher é fogo, porque no começo, Ai, começou a reclamação ela... de mulher. Não, é verdade. Cara, assim, ela demorava mais tempo se maquiando do que gravando vídeo. Então, assim, era 20 minutos se maquiando e o vídeo era 10 minutos. Eu falei, cara, a conta não fecha. Então pega e grava mais vídeos. Grava mais vídeos de uma vez. E aí, parece uma coisa idiota, assim, besta. Mas não é, né? Mas não era, a gente não tinha se ligado nisso. Pô, é verdade, cara. Eu levo meia hora pra maquiar e gravo um vídeo de 10 minutos, já vou gravar uns 5. Eu gravava uma tacada, era a noite da gravação. Aí eu me empolgava, saía, parecia que tinha fumado uma maconha, porque meu olho ficava vermelho. 5 da manhã, eu lá gravando o vídeo, com o olho... E ela tinha uma objeção, cara, você que... trocava de roupa entre um vídeo e outro ou ia com a mesma Nem roupa? fodendo, não. Não. E ela Não. tinha uma objeção que era assim, mas eu vou gravar um vídeo e aí eu não sei o que eu vou gravar no próximo, né? Como que eu vou tirar esse tema? Eu falei, cara, vamos Eu fazer o achava que seguinte... ia acabar. Eu falava, vai acabar. E eu falei, vou te dar uma solução bem fácil. Você consegue gravar 5 pra mim? Consigo. Eu falei, beleza. E aí ela gravou um, e conforme ela tava gravando o vídeo, surgia uma outra ideia. Putz, eu poderia falar do assunto XYZ, mas vai ficar comprido nesse vídeo. Então, naturalmente, quando ela tava gravando, surgiam outros temas. Essa era uma outra fonte de assunto. Aí, foi o que ela comentou do feedback das pessoas. Então, saía um vídeo, a pessoa falava, puxa, mas e se a situação não for A, for B? Ela falava, e cara, aí virou a bola de neve. Porque Aí com nasceu a 5 listinha vídeos... dos vídeos. Tinha um caderninho com a listinha dos vídeos. Então, cara, começou a não parar mais, assim, porque assunto hoje é o que... A gente já tem mais de 400 vídeos, eu acho, no YouTube. E, cara, tem tema a rodo pra colocar. Nunca acaba. Nunca acaba. Existe uma crença limitante que quanto mais vídeos você produzir, você vai esgotar os temas. Mas depois que você... Quanto mais você... Essa é a crença, é intuitivo. Mas quanto mais você produz, mais você tem ideias. Mais ideia, é verdade. Uma razão é essa aí que as ideias vêm, outra razão é que você lê nos comentários e eles te dão mais ideias. E aí você vai Ou você tá mais aberto coisas. mesmo, quando você tá aberto a pensar em mais conteúdos, quando você tá no meio da gravação,
Ele falava, não precisa ser comprido. Aí dava 10 minutos, eu falava, pronto, vou acabar esse e faço outro no próximo conteúdo. Então aí ia inventando novos assuntos. Hoje eu entendo que é infinito. É infinito. É infinito. Eu tô cada vez vendo mais isso. Se eu gravar o dia inteiro, 24 horas por dia, vai ser completamente infinito. A gente tava brincando com o Roma recentemente, né? Porque eu tô querendo botar essa história no caixão, né? Eu tô querendo que um dia eu entre no 747 e a pessoa chega, Érico, vamos falar de outra coisa? Tipo, não, eu tô trabalhando para botar um ponto final nessa parada. E tá lindo o meu trabalho. Mas enfim, chegou uma hora que eu acho que eu conseguiria passar a minha vida. Chegou uma hora que se eu só falasse de Roma, eu ia poder falar só de Roma, que é essa parte da promessa, da fórmula, pelo resto da minha vida. Só de Roma. O resto da minha vida. Eu já gravei uns 200 vídeos sobre isso, eu acho. Pelo menos live, né? Então, assim, é incrível como a gente subestima o quão conhecimento é infinito. Quanto mais você sabe, menos você sabe que menos você sabe, né? E, cara, você acha que o que eu penso que é um problema disso? Por que a maioria das pessoas tem esse problema? Porque a galera não começa a fazer. Eles engatilham a ponta, mas nunca tiram. E aí, de fato, não vai desbloquear, né? Algumas coisas só vão desbloqueando na nossa cabeça conforme a gente faz. Tipo assim, né? A gente só sobe o segundo degrau quando a gente sobe o primeiro. Então, se você não gravar o primeiro vídeo, talvez você não tenha ideia do segundo e do terceiro, né? Então, a pessoa às vezes quer ter ideia para 10 vídeos, mas ela não gravou o primeiro. Ou é preparar, mas a gente fica... Apontar e não atira. Preparar, apontar... Fica assim eternamente. Preparar, apontar, não é? E eu converso com muita gente, né? A gente virou discípulo do Fórmula, né? Então, tipo, não conversa comigo mais de meia hora que eu vou te colocar pra comprar o Fórmula. Aí... Uai, gente, vamos bater um papo com a Karen aí Vamos trocar depois. ideia Vai rolar o café com a Karen. Não, é muita gente. Cara, é muita gente mesmo. Ó, é muita gente. A minha família tem 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9 que eu lembro. E a 10ª hoje já perguntou quando que abre seu carrinho. O meu personal tá pra lançar. Olha, você não tem ideia quantas pessoas. E a maioria fica assim, mas eu lanço nicho A, B ou C, mas tem o D, mas tem o E também. O que você acha? E é difícil pra gente achar alguma coisa. Mas agora que a gente chegou, já bateu a cabeça um pouco com isso, é engraçado porque, por exemplo, tem uma amiga minha que quer lançar Music Business. E aí ela fala, mas eu não sei o que gravar, eu queria gravar vídeo e não tenho ideia. E aí eu converso com ela 5 minutos e eu tenho ideia por ela. Porque a gente entende, mas ninguém vai querer saber isso. Claro que vai. Claro que vai. Então a gente pegou o jeito que, assim, não é um curso que a gente tem que vender. Você tem que entregar um conteúdo. Então as pílulas de conteúdo, agora a gente consegue entender um nicho de qualquer pessoa. Que eu não entendo o nicho justamente por não entender, eu falo, você pode perguntar isso, pode explicar isso, pode explicar aquilo. E a pessoa já quer gravar um curso, né, na primeira. É o fundamento, né? Não é... É o fundamento, cara. Então, assim, pode ser qualquer área, qualquer pessoa. Para o carro, olha para São Paulo. Vocês são de São Paulo, né? Sim. São Paulo deve ter 300 mil carros diferentes. Parece tudo diferente, né? Abre o capô pra você ver. Tudo igual. Não é igual, mas é quase igual. Por isso que o mecânico conserta caminhonete, conserta algumas nuances, né? E aí que quando você chega nesse estágio, é porque vocês estão vendo... Já viu Matrix? Estou revendo Matrix, tá no Netflix. E aí chega uma hora... Vocês conhecem esse filme? Tem um cara que chama Neo. Sim. É o escolhido. No final, ele consegue ver que... não sei se você sabe, mas eles estão dentro de um programa. Aí no final o Neo consegue ver o programa. Então ele não vê pessoas, ele vê as letrinhas verdes andando assim. Ele abriu o capô, né? Tirou aquela parte, aquela cobertura. Dito tudo isso, qual é o maior, talvez não precisa ser, qual é o desafio atual que vocês seguem para o próximo nível? Qual é o desafio atual que vocês estão trilhando, ou enfrentando, ou se debatendo no momento? Cara, eu particularmente, eu tenho 2. Um é com a criação e a gestão da equipe, porque conforme você vai crescendo, você precisa de mais pessoas te ajudando, né? Pessoas fazendo as coisas, então toda a questão de processo,
de como que faz, como não faz, como treina a pessoa, como você capacita, buscar talentos. Como é que você está fazendo? Qual que é o desafio dentro do desafio? O que dentro nesse nicho, nesse desafio, nesse escopo, é o desafio para você no momento? Cara, eu acho que talvez entender qual seria um organograma perfeito, entre aspas, né? Do que a gente precisa exatamente, sabe? Quais são as peças que a gente precisa? O que eu, como estrategista, deveria estar fazendo ao invés de fazer as campanhas de tráfego, por exemplo? Né? Tipo, a gente fica pensando assim, ó, o Stefano hoje é acumulador de funções. E eu só trabalho porque o Stefano fala o que eu tenho que fazer. Então ele falou, ó, a gente vai definir que no próximo lançamento vai ser isso, isso e isso. Mas muitos parafusos ficam não tão apertados, porque ele é apenas uma pessoa. E por mais que ele só precisa de 4 horas de sono por noite, entendeu? Não rola. Então, o que a gente precisa? De um gestor de tráfego, de um gerente de projetos, mais um nugueteiro, ou mais alguém para conteúdo, ou tudo, ou um de cada vez, ou quem é o mais importante? E aí você acha uma pessoa, ou ela é muito crua, ou ela quer ganhar mais que a gente de salário, entendeu? Então, tipo, é difícil isso. Então, a Mais gente tá nesse 50% da desafio. empresa. E lucro em cima do faturamento, uma porcentagem para ela, né? É cada história, então é difícil isso pra gente, porque a gente tá brincando de ser empresário novo. Pô, o Stefano tem 28 anos, eu tenho 37, mas acabei de entrar nisso. 4 anos é pouquíssimo tempo para um crescimento que a gente teve. Então, a gente tá estudando pra caramba, fazendo vários cursos de gestão, de equipe, de tudo, pra correr atrás desse prejuízo. Que foi tipo, pá, tá aqui, ó, cuida agora. E a outra, cara, é um negócio meio... Eu não sei se é uma brisa minha, assim, mas... O que acontece? O nosso produto é muito fácil de mostrar a transformação dele. Eu pego e te mostro. Então, tem muita coisa, por exemplo, no caso do Fórmula, você tem estudo de caso, tudo, mas se você, Érico, for explicar para alguém o que é a fórmula de lançamento, você precisa ser muito convincente, porque às vezes parece que é bom demais para ser verdade, e a pessoa cria toda aquela confusão na cabeça dela. Então é algo que você tem que explicar, né? O nosso caso, eu não tenho que explicar muita coisa, eu consigo simplesmente mostrar, colocar na frente da pessoa, assim, sabe? Olha, isso aqui é uma planilha, isso aqui é um dashboard. Você fala, uau, caramba. Então, às vezes, eu fico pensando assim, falo, cara, será que a transformação do meu produto sendo tão evidente, será que eu tenho que trabalhar muito, assim, isso, será que eu tenho que trabalhar muito a copy da parada? Porque, cara, a transformação tá tão escancarada que eu às vezes, não que eu menospreze o poder da copy, eu sei que usar as palavras certas da forma correta e criar essa narrativa é bom. Mas eu fico pensando, às vezes, o que eu consigo melhorar, né? Pensando na copy, pensando que a transformação é tão evidente assim, sabe? Que é um produto muito visual. A pessoa, sai num churrasco, a pessoa fala, eu faço dashboards também. Aí eu falo, é isso aqui. Aí a pessoa faz, nossa, entendi. É muito visual, assim, sabe? Saquei. E a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Eu adoraria que eu pudesse mostrar essas fotos. Eu tenho até uma dificuldade isso. E também é difícil de explicar a forma. Meu Deus. Porque não parece com nada que... Não tem Até comparação, quando eu explico, né? Não tem comparação. Teve um cara que... Enfim, não tem comparação. Não sei se minha mãe entende até hoje. Entendeu? Então é nesse nível. Dito tudo isso... E aí, você já testou? Porque é uma coisa super testável, né? Você chegar e fazer acontecer. A gente tem feito nossos resultados mesclando, né? O Stefano faz uma super copy falando sobre a transformação e clica aqui que você vai ver vídeos. Mas a primeira vez que a gente tá fazendo algo, por exemplo, os eventos... Eu acho que às vezes o veículo se confunde com o destino. No Fórmula não, ninguém quer fazer um lançamento, a maioria das pessoas quer fazer o 6 em 7. Na dieta não, ninguém quer fazer dieta. A gente quer ter o corpo que a gente quer ter o corpo. Mas tem algumas coisas que o veículo está tão evidente que leva ao destino que a gente não precisa falar do destino. Por exemplo, curso de inglês. Eu não preciso falar que com o inglês ele vai aprender, ele vai para os Estados Unidos, vai poder... A pessoa já sacou isso. 95% das pessoas vão saber o que é um curso de inglês, sabe que precisa de um curso de inglês, sabe que não faz um curso de inglês.
Então, não sei se precisa falar que aqui você não vai passar mais vergonha quando ver um filme, não vai se sentir, não sei, tá? Então, assim, aí que você entra no negócio. De repente, no dashboard, você precisa simplesmente mostrar, ó, isso aqui que você quer, tá afim? E, de repente, essa é a copy. Uma copy mais simples, mas a gente chama isso de um jogo direto. Tem um jogo direto e um jogo indireto. O que é o jogo indireto? Você tá afim da menina, mas ela não te conhece, você não conhece ela. Você chegar pra ela e jogar o jogo direto. E aí, boneca, vamos sair? Eu não sei, você tem que ser um deus, sei lá, entendeu? Mas chega uma hora que o jogo direto funciona melhor, porque ela já sabe quem você é, ela já sabe que você tá solteiro, você sabe que ela tá solteira, tá rolando um clima, você vai lá e vai diretamente, vamos tomar um café? Alguma coisa do tipo. Então tem um jogo direto. Então, às vezes, quando existe uma teoria, né, quando há consciência e necessidade pelo produto, tá óbvio, o jogo direto tende a funcionar melhor. Quando não há, você conta história, você tem que criar todo aquele processo. O meu produto, a maioria das pessoas não vem diretamente. Tá mudando, né? Com o tempo, depois que eu fizer isso muitas vezes, vai ficar direto. As pessoas já vão... mas eu ainda jogo o jogo indireto, que eu falo do 6 em 7 para vender lançamento. Né? No nosso, a galera até assim, tem uma semelhança muito com o inglês, porque as pessoas, normalmente quem trabalha num escritório, ela senta lá na cadeira e tem o computador, ela tem o Excel. Então a gente até fez uma pesquisa assim de vagas de emprego, a gente acessou vários sites de emprego e tudo, para comparar o que mais pedem, né? Excel ou inglês. Inglês é super importante e tal, mas assim, a gente até fazia uma pergunta assim, né? Na pesquisa que a gente fez. Quantas vezes você precisou usar inglês no seu trabalho e quantas vezes você precisou usar Excel? E, cara, esmagadora maioria Essa Excel. foi matadora. A maioria Excel. Então, assim, a galera, por um lado, tem essa consciência de que é importante saber Excel, que vai te poupar tempo e tudo, mas aí, o que elas não estão presentes ainda? As oportunidades que os dashboards geram, porque essa parada de dashboard, ela é muito recente, sabe? Tem gente que não sabe o que é, né? A gente tem que ficar explicando o que é um dashboard. Talvez, eu não sei se... Talvez o Excel passe a ser o espanhol, que ela tem a impressão que sabe, mas na verdade não sabe. É o suficientemente intuitivo que ele, não, eu faço aqui, eu não preciso de curso de dashboard. Exato. É tipo, a maioria. Ninguém fala assim, não sabe falar inglês ou não precisa de curso de inglês. Você procura um curso de inglês, né? Ou de alemão. O espanhol, tipo, dá pra entender, né? Sim. Mas o espanhol a gente se atreve a La Garantia Soy Yo, usar o La Garantia Soy Yo mesmo. Então, de repente, é aí que vem a educação. Na verdade, você precisa de um. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Ó. Sabe fazer isso aqui? Alguma coisa do tipo. Interessante. Pô, inclusive essa comparação ficou muito legal, porque de fato é isso, né? A pessoa ela acha que ela consegue entender o espanhol sem... é só entender e tudo mais. O Excel, sei fazer. Mas, cara, na verdade... a pessoa não está presente pro fato que se ela apresentar um dashboard assim assado, para eu conseguir mostrar de uma forma visual, mais rápida e mais fácil para eu usar o meu tempo. E aí, cara, o que aconteceu? Ele falou que um cara assim super mala foi apresentar antes dele, tudo, aqueles caras mais tradicionais e tudo com aquela pompa. Aí ele mostrou uma planilha comum e falou que assim, quase ninguém deu muita atenção, deu 5 minutos dele, vazou, beleza. E aí chegou a vez dele. E aí quando ele começou a apresentação falando assim, olha, essa aqui eu vou começar então pela visão dos presidentes, vice-presidentes, falou que todo mundo parou, olhou assim e falou, cara, de 5 minutos eu tive 20 minutos para apresentar. E assim, numa empresa onde o cara tinha 5 minutos para apresentar pro presidente e pros vice-presidentes, ele passar a ter 20 minutos de apresentação, e ele falou, cara, acabou a reunião, todo mundo veio me procurar, e onde você fez isso, que eu quero pra minha área. Então a galera não está presente que você pode usar uma ferramenta que todo mundo já conhece de uma forma nova, de uma forma inusitada, né? Que ninguém tinha experimentado. Esse é o nosso antes. desafio, de mostrar que ela já tem, mas não usa do jeito correto, entendeu? Não usa não pode não extrair tudo.
né? Ainda não vê a oportunidade, por isso que é fantástico para vocês. Isso ainda, já num lugar onde todo mundo usa, a oportunidade é quase infinita, né? Quase infinita é uma palavra muito forte. É grande, porque ninguém ainda viu essa oportunidade. Nem todo mundo viu essa oportunidade. Exatamente. Que legal. Agora, dito tudo isso, desafios, montar equipe, ou qualquer coisa, vocês têm alguma pergunta para mim? Alguma coisa que vocês sempre quiseram perguntar e, enfim, nunca conseguiram? Ou, enfim, tem alguma dúvida que eu posso tirar para você? Porque eu venho aqui e pergunto de tudo para vocês. Chego, pergunto o faturamento de vocês, quanto dinheiro vocês gastam, e, enfim, se vocês tiverem alguma para mim, eu também estou pronto. Quer perguntar? Tem alguma pergunta? Não. Eu tenho uma, então, aproveitar para fazer uma. Show de bola. Ele é um gentleman, né? Ó, se você não quiser, eu vou... Ele é um fofo, ele é um fofo. Vou perguntar, né, depois? Fofo, Se não quiser, eu Se não quiser... Não, depois eu não pergunto se ela quer, Érico. Aí vai dormir, dorme de calça jeans. Ah, meu Deus. Eu vou comprar o curso do Ítalo. Vou comprar. Sacanagem. O Ítalo é foda. Cara, assim, eu queria saber o que você pensa sobre a internacionalização de um produto, porque hoje a gente tem feito bons lançamentos aqui no Brasil, o ROI cada vez ele diminui um pouco, mas o lucro ele acaba sendo maior e tá indo super bem, super legal, mas a Karen fala espanhol fluente e o nosso produto, o Excel, ele está presente em todos os países. Então a gente pensou, e a gente vai até fazer um primeiro experimento agora em dezembro, em espanhol. Então México, Colômbia, Espanha, Argentina. E cara, eu queria saber o que você pensa de... Poxa, será que está na hora? Será que eu não exploro mais o mercado brasileiro? Ou será que vale a pena explorar tudo junto? O que você pensa disso? Que a nossa ideia é lançar os dois juntos agora, né? Obviamente com menos intensidade no espanhol, porque é o primeiro. Total. Vantagem número 1 é que o mercado espanhol, isso é estatística do Hotmart, de língua hispana é 3 vezes do Brasil. Então você está no mercado de 3 vezes maior. Vantagem número 2 é que o mercado espanhol está bem menos explorado que o Brasil, mas bem menos. Lembra do tempo do facão? É lá. Quer dizer, nada de errado. Vantagem número 3 é ganhar em moeda forte. É que você não parece, mas existem 2 moedas no mercado espanhol. É o euro e o dólar. Eles estão super acostumados a vender. Eu sei que lá na Colômbia não se compra em dólar, mas existe já a cultura de se comprar em dólar. Então você vai ganhar em moeda forte. E, às vezes é bom ganhar em moeda forte, né? Porque às vezes você ganha e tal, mas tem essa vantagem também. Existem algumas vantagens de internacionalização geral disso. O fato de você estar tendo receita fora te dá opções íntegras de você gerenciar o seu negócio de uma maneira que vocês não imaginam que é possível hoje, né? Quando você não está restrito. Os ovos não estão na mesma cesta, né? Porque aqui os seus ovos estão no Brasil. Deus quiser a gente não virar comunista, vai dar tudo certo, mas se a gente virar, fudeu. Mas lá não tá, porque os ovos estão espalhados em vários países. Inclusive tem alguns que viraram comunistas e tem uns que não, entendeu? Você tem ali, ó, a Espanha, a México, os próprios americanos que falam espanhol são hispanos. Então você tem é muito bom nesse sentido. Então essas as vantagens, né? Então, agora, por que você vai entrar nessa banheira gelada? É por isso. Desvantagens. Cada país é um game. Não entra nesse jogo pensando que vou fazer o mesmo anúncio para a Espanha, que vou fazer o mesmo anúncio para Peru, que vou fazer o mesmo anúncio para Panamá. Você vai jogar um jogo complexo. O tráfego aí, ó, vai ficar interessante. O preço da lead, as nuances vão ser completamente interessantes. Não é one size fits all. O CPL que aqui a gente, vou pagar R$5 por lead, R$10 por lead, R$2 por lead. É simples, né? Lá não. Cada lugar tem uma nuance. Você vai pagar mais caro nos Estados Unidos, mas vai converter mais. Então você vai começar a desenvolver inteligência país por país. Eu tenho exemplos de pessoas que estão dando muito bem nisso, nessa internacionalização, que é a Tati Gebrael e o Bruno Capanema. A gente fez o curso deles de internacionalização. Total. Então, assim, é um bom exemplo. Mas, sabendo disso,
é um trabalho, é uma banheira gelada, é um trabalho intenso. E você tem que tomar cuidado para não perder a mão aqui, que é aqui que paga as contas. Então, você está preparado para produzir o conteúdo que você está fazendo em dobro? Eventualmente você vai começar a fazer isso. Então, você produz no Brasil, agora você vai fazer sua live em espanhol também? Você tem que começar a pensar nisso. Eu não sei se... Eu acho que é um jogo que merece respeito. Tem um excelente potencial. Tudo isso que eu te falei, ganhar em dólar, em euro, internacional, relativo, um monte de coisa legal, ter uma exposição fora do Brasil, você não quer, enfim, vai que o Brasil vira comunista, mas vai que, entendeu? E não sei se é bom para empresário, então, mas aí você pode, é fácil sair. Dito tudo isso, você tá exposto. Agora, você está disposto a fazer o nível de trabalho para jogar esse jogo? Gerenciar a equipe, montar conteúdo, replicar tudo isso em espanhol e eventualmente depois em inglês, se você assim quiser, né? Porque tem um outro mercado muito bom. Eu começaria assim com o espanhol. Então, assim, é uma montanha que vale a pena ser escalada e você tem que estar presente para ela. Eu quase fui e eu não fui. E no meio do caminho eu parei. Eu comecei a escalar, cheguei na base 1 do acampamento. E no meio do caminho eu parei porque eu achei que ia custar mais de mim. E achei que naquela época ia pagar um preço que eu não ia conseguir, que eu não ia querer pagar. E aquele preço tinha a ver com a minha vida pessoal. E chegou uma hora que eu tinha os planos de como eu executar isso, a família estava comprada, mas no meio do caminho eu olhei para a montanha e falei, isso vai custar um pouco do tempo dos meus filhos. E nessa idade, parece que eu sou super velho, né? Mas vamos ver, 42 anos, eu falo, não, Érico, eu vou focar, eu tô bem. Eu não quero que isso custe um pouquinho a mais. E não quer dizer que não vale a pena, entendeu? Mas eu fiz essa escolha por eles. E por mim também. Não foi só por... Foi egocêntrico. E altruísta também. Então, é um esporte muito bom. Tem um extremo potencial. E você tem que saber que não vai ser... Eu acho que não é simples. Eu comecei a jogar ele. E tem grande potencial. Por todos esses motivos. Internacionalização. Vale a pena se a alma não é pequena. O que não funciona lá? Você já viu aquelas pessoas que falam assim, não vou fazer lançamento, vou colocar no perpétuo para ver se dá certo. As pessoas subestimam o perpétuo. De novo, perpétuo dá certo, desde que você dedique tempo. Quanto tempo demorou para vocês aprenderem um jogo do lançamento? Demorou. Você não subestima o jogo. Então a mesma coisa acontece com lá. Equipe lá fora, conteúdo lá fora, tráfego vai ter um aprendizado aí. A única coisa que não vai ter necessariamente o aprendizado é a copy e o produto. Vestir a faixa branca de novo, né? Com a faixa branca que você não vai precisar. A copy e o produto vai funcionar igual que nem, na minha opinião, tá? A copy e o produto vai ser igual que nem. Você vai ter que replicar conteúdo, você vai ter que produzir conteúdo. Se você tiver aspirações e ambições, você sabe que o que funcionou aqui tem a ver com conteúdo, você vai fazer a mesma coisa. E lá fora. E aí você sabe se você quer isso ou não. Show. Vamos tentar, né? Vamos explorar. Isso aí. Por que não? Por que não? Isso aí. Gente, então é isso aí. Mais alguma pergunta que você tem, Stephanie? Já que ela abdicou da pergunta dela, ou era internacionalização mesmo? Cara, era mais isso e aproveitar, ao invés de fazer a pergunta, de agradecer também. Esse ano pra mim foi muito especial, particularmente falando do Stefano, né? Nem falando da dupla da empresa, porque esse ano eu consegui as 2 faixas pretas que eu mais buscava, né? Que era a do Gil e a de empreendedorismo, né? Aqui, nossa... Então, no mesmo ano eu consegui as 2, foi muita felicidade, assim, pra mim. Falei, nossa, que da hora. E é muito legal pensar na comparação que existe entre as coisas, né? Porque quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu imaginava que a faixa preta era o final. Eu quero ser faixa preta, e cheguei lá, e eu vou ser o mestre e tal, e não sei o quê. E, cara, quando você chega de verdade, você entende que aquilo é só o começo. Que você está começando a aprender e ver o esporte, né, de uma outra maneira. E, cara, a questão dos lançamentos é a mesma coisa, né? A gente
chega e, pô, beleza, faixa preta, mas, cara, a gente vê que a gente não sabe nada, né? Que a gente tá começando a saber e experimentar e explorar coisas. Cada lançamento que passa a gente percebe vários erros e coisas a melhorar. Então eu falo, nossa, hoje, estando aqui do lado da faixa preta, é muito legal a gente perceber que é só o começo, né? Que, cara, um dia a gente foi faixa branca e é muito gostoso quando a gente começa alguma coisa como faixa branca, seja um novo esporte, seja ir pro espanhol, né? E começar algumas coisas de lado zero. Então é uma experiência muito gostosa e, cara, nada disso teria acontecido se lá atrás um amigo meu não tivesse te apresentado pra mim quando eu tinha acabado de ficar desempregado, né? Assim, no dia seguinte, cara, o que você vai fazer da sua vida? Porra, não sei o que eu vou fazer. Ah, conhece o Érico Rocha? Não conheço. E aí conheci. Então, cara, obrigado aí por transformar a minha vida e ajudar a nós, né, transformar a vida de outras pessoas, né, através aí do que a gente aprendeu com vocês, com o pessoal do Insider, que é fantástico, enfim. Então, queria aproveitar o tempo da pergunta para agradecer de coração. Ah, mas eu não sabia que eu podia agradecer na hora da minha pergunta. Ninguém me contou essa parte. Você pode agradecer também tudo que o agora. Stefano falou aplica pra mim também, né? Super aplicável. Mas eu ainda demorei um pouco mais pra acreditar. E a gente fica esperando fazer o 6 em 7, depois você fica esperando fazer mais de 100. Aí você fala, quando eu fizer 1 milhão, aí você faz 1 milhão. Aí você fala, quando eu fizer 2 aí você faz 2. E tipo, nunca vai acabar. E é quando você acha que você tá muito bem, que você é o foda e tal, aí você conhece uma pessoa que fala, cara, você não tem ideia, você tem muito pra crescer, aí você vai estudar tudo de novo, estudar. Isso dá um gás, isso é legal, porque tipo, não acaba nunca. E as histórias das pessoas motivam muito a gente, assim como a gente tá contando uma história pra você, onde já se viu ter pessoas que saíram da depressão por causa do Excel. Então, hoje eu acredito que é vidas transformadas. E eu aceito ser paga por isso. Eu aceito se paga por isso, porque antes era assim, meu Deus, como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou falar que custa R$1.000? Agora eu falo, custa, gente, custa porque é o meu trabalho e eu vou transformar a sua vida desse jeito. Então, tipo, toda essa jornada que você passou, a gente vê acontecendo com a gente, né? Tipo, é uma transformação. Eu vi você falar, que transformação, ó, eu quero dinheiro, entendeu? Logo que eu conheci Érico Rocha, aí você vai começando a fazer o curso, transformou as nossas vidas. E a gente é instrumento de transformar outras vidas. É muito incrível isso. Então muda toda essa relação de merecimento, de dinheiro, de esforço, de resultado. É incrível, é incrível. Obrigada. E eu agradeço a vocês. Vocês são uma inspiração sem tamanho. Vocês devem saber até isso por causa da audiência que vocês têm, mas eu queria que vocês ouvissem de mim, de verdade. É sempre um prazer falar com vocês. Vai Obrigada. saber quando a gente vai se entrevistar de novo, né? Que entrevista eu vou criar, né? Será que eu vou criar um podcast 2º grau? Ou a gente vai conversar mais cedo no Plat, né? Quem sabe? Ah, total. Grandes coisas acontecendo. Cara, demais. Sim. Obrigado de verdade. Obrigado mesmo. Obrigada. Obrigado, Tchau. Érico. Valeu. Tchau.